Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, muito bom dia. No ar, o Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, em dia de tolerância do ponto em Luanda, 24 de novembro do ano de 2025, mas estamos presentes nesta ponte, né? Porque Luanda acolhe nesta segunda-feira a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, um evento que marca a atualidade do dia, mas nós vamos aqui olhar para os temas que fizeram atualidade na última semana aqui no seu Jornal 7 Dias, habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Na moderação está o José Silva. Hoje o nosso painel completo com o Zé Guerreiro, Rui de Castro, Gustavo da Conceição, Enda Inglês e Adbaio Vuns. Bom dia a todos e estamos juntos. Muito bom dia a todos. Boa semana. E aos ouvintes. Vamos então olhar para dois dos temas que com certeza também deve ser a opinião de muitos dos nossos ouvintes que marcaram a última semana: a apresentação definitiva dos resultados do Censo Geral da População e Habitação 2024 e também a aprovação na generalidade da proposta do Orçamento Geral de Estado para o ano de 2026. Vamos então para a análise destes temas, a começar pelo censo. José Guerreiro, somos 36,6 milhões de habitantes em Angola, a contagem do período que foi estabelecido a partir de 19 de setembro de 2024, altura em que começou o Censo Geral da População e Habitação. Depois de um ano e alguns meses, pelo menos 2 meses, trazem então os resultados definitivos. Para já, Zé, é um número que não foge muito àquilo que já se ia dizendo nos últimos anos, que estávamos à volta de 30 a 35 milhões, mas era necessário termos certezas. Depois de tudo que houve em torno do censo, dos resultados, da própria operação, deve-se dar credibilidade a estes dados? Bom, olha, Zé Silva, aguardando que quem manda na TAG, bem como o SIC e o Ministério Público, investiguem e denunciem o esquema fraudulento e criminoso da venda de bilhetes da TAG para os voos de e para a Cabinda, de que temos falado várias vezes aqui no programa, enquanto aguardo que haja efetivamente este pronunciamento e o estancamento desse crime, gostaria de saudar o meu amigo Rui Baião, que vive em Cape Town, na África do Sul, que é um ouvinte semanal do nosso programa. O Rui Baião ouve normalmente o nosso programa em direto e, quando não o consegue, utiliza o YouTube para fazê-lo. O Rui ouve, comenta, faz críticas, dá opiniões, faz sugestões, sempre com o seu humor fino, sarcástico, acutilante e venenoso sobre os temas e os comentadores do nosso programa. Bom, somos de facto 36,6 milhões, mas devemos ser mais. Devemos ser mais. Eu não fui contado. 6 em cada 10 amigos com quem eu circulo, digamos assim, não foram contados. Nos grupos do WhatsApp são inúmeros os cidadãos que manifestam a dizer que não foram contados. Aqui mesmo na nossa cabine do nosso próprio programa, e pelo que conversamos na altura da realização do censo, acho que só que a clínica parece que foi contado. Pela sua compreensão física, não conseguiu fugir. Né? O mesmo se passa na relação homens e mulheres. O censo concluiu que existem 96 homens para cada 100 mulheres. Pois é, se os homens, como vimos atrás, não foram contados, como podem ser mais que as mulheres foram encontradas em casa nos inquéritos? Elas foram encontradas em casa, os homens não. Agora mais a sério, né? Embora o que disse atrás a brincar também é muito sério. Bom,
Felizmente temos os resultados do censo. Foi um dos temas que mais vezes abordamos no nosso programa ao longo dos meses. E muitas vezes por fatores negativos que foram acontecendo. Eu volto a repetir aquilo que disse numa dessas abordagens do nosso programa há meses. Os resultados do censo da população são fundamentais para a definição de estratégias e de políticas públicas, não é? São os números reais que permitem fazer programação e planificação. Se os números não forem verdadeiros, corremos o risco de planificarmos mal e também, talvez, de esbanjarmos recursos. Bom, mas referindo-me agora a alguns dados do INE, publicados pelo INE, vamos analisar ou dar informação sobre alguns desses números. O total da população são 36,6 milhões de pessoas. A população total cresceu cerca de 40% nos últimos 10 anos. É muito, mas não é novidade. Várias projeções dos organismos internacionais já apontavam para o acentuado crescimento demográfico mundial, nomeadamente em África. E Angola também já havia projeções de entidades público-privadas ou privadas ou organizações que colocava também este aumento significativo dos números da demografia no nosso país nos próximos 10, 15, 20 anos. Isto coloca muitos desafios aos nossos dirigentes, que têm que ser capazes, competentes, visionários e patriotas, aos nossos dirigentes atuais e aos futuros, porque o reflexo do aumento demográfico já não se vai refletir em nós, que estamos aqui na cabine, que estamos a discutir no programa, mas aos filhos e aos netos. Se hoje não se acautelam situações em relação ao aumento demográfico, vai haver bastantes problemas em relação ao futuro. Outro elemento importante que foi publicado é sobre as áreas de residência. Cerca de 24 milhões vivem nas áreas urbanas e cerca de 12 milhões vivem nas áreas rurais. Isso reflete, de facto, o êxodo rural, né, nos últimos anos, nos últimos 50 anos, digamos assim, quer fruto dos conflitos armados, mas também temos que ser objetivos pela ausência sistemática, não é, ao longo dos vários governos, dos vários anos, de políticas adequadas para o campo e para a agricultura. É outra situação que nos deve fazer pensar. Outro número que também nos deve fazer continuar a pensar. A idade média da população é de 23,2. É uma população muito jovem. Por isso, a não implementação de políticas na área da educação tem levado aos conflitos, às denúncias e às preocupações que conhecemos. Portanto, o nosso governo e os governos futuros têm que saber que estão a governar para uma população com idade média de 23 anos. Outro aspecto também tem a ver com o registro do nascimento e o bilhete de identidade. Preocupante, não é? Após tantos projetos e tantos planos, altamente propagandeados pela mídia pública, e muitos milhões de kwanzas e dólares torrados, como eu costumo dizer, mas parece que estes dados, estes investimentos, ainda não atingiram os resultados. Já só 63% da população é que tem registro de nascimento. Só 39,2% de crianças dos 0 aos 4 anos têm registro de nascimento. E só 52,4% da população com mais de 5 anos tem BI. Portanto, milhões de dólares torrados, passados planos, projetos e propaganda na mídia, estamos nesta situação. Sobre a educação e ensino, e vou terminar, porque os outros colegas também com certeza querem dar outros elementos.
24,2% da população com mais de 5 anos nunca frequentou a escola. 24,2% nunca frequentou a escola. Só 44,1% da população com mais de 5 anos está, nesta altura, a frequentar a escola. 34,2% da população entre 15 e 18 anos está fora do sistema de ensino. 72,6% da população com 15 anos ou mais sabe ler e escrever. Finalmente, condições de habitabilidade. 37,5% de agregados familiares é que utiliza tratamento adequado para a água de beber. 34,6% de agregados familiares têm acesso a instalação sanitária adequada. 48,6% de agregados familiares é que têm acesso à eletricidade. E volto a dizer o que disse em relação ao BI. Passados anos e anos de guerra, naturalmente, de destruições, naturalmente, mas também de muito dinheiro, de muitos planos e de muita propaganda em sentido contrário àqueles que os números agora apresentam. Portanto, são números só, não são inventados, são números oficiais do censo, todos basicamente preocupantes. Espero que façam o Executivo refletir. E sobre estes dados, eu gostava, e seria bom, que o Executivo, ao mais alto nível, se pronunciasse publicamente sobre os dados do censo. Seria uma atitude patriótica, responsável, motivadora e de compromisso para melhorar todos estes indicadores. E espero que não hajam bodes expiatórios. Era só, Zé. Obrigado, Zé Guerreiro. Rui, o Zé aqui a trazer dados estatísticos, normalmente é uma missão que está sempre a responsabilidade do Rui com os dados. Mas deixei algumas perguntas aos outros colegas do painel. Exato. Rui, muitos dos dados estão disponíveis agora do censo. Aqui também, novamente, essa questão da distribuição demográfica. Temos, por exemplo, 10 municípios que cobrem menos de 1% do território nacional, ou seja, municípios com muita população, são poucos, ando a falar de municípios da província de Luanda, depois Lubango, Huambo e Uís. Continuamos a ter uma má distribuição, um desequilíbrio em termos de distribuição da população a nível do país. Isto pode ter também algum impacto no próprio desenvolvimento, no próprio crescimento e na implementação de políticas públicas? Sim, o censo, digamos que acabou por vir confirmar aquilo que já se vem notando há algum tempo. É que, efetivamente, o Guerreiro referiu que há um grande êxodo rural e há de facto esse desequilíbrio territorial que faz com que o grosso da população se concentre primeiro em Luanda, onde há cerca de 11 milhões de habitantes. Depois nos grandes centros populacionais como o Benguela, Lubango e Huambo, mais concentração na faixa litoral e depois vai-se caminhando à medida que se vai caminhando para o interior, encontramos zonas bastante despovoadas que culminam com algumas, nomeadamente como o Mochico Leste e a nova província do Quando, exato, onde a taxa de população é de facto bastante reduzida. Ou seja, esse contraste, a província com menos dimensão territorial que é Luanda tem mais população e as com maior dimensão, no caso Mochico Leste, o Mochico e o Quando com menor número de população. Exatamente, isso aí é a tal reflexão que o Guerreiro pede, e não só o Guerreiro, mas muitos,
é que efetivamente o nosso executivo tenha em conta estes dados para definir as prioridades, as famosas prioridades, porque nós continuamos a assistir à construção de cada vez mais infraestruturas em Luanda e só o facto de acontecer isso já faz com que quem habitualmente está no campo saia do campo para a cidade, quem está nas comunas ou nos pequenos municípios venha para os maiores e daí esta enorme pressão que há sobre Luanda, quando deveria haver um movimento ao contrário para libertar Luanda de tanta população, portanto com atrativos que ajudassem a pessoas que estão em Luanda passem a viver noutras localidades, particularmente ali onde há necessidade de uma carga populacional maior, e aquelas que estão nessas zonas terem melhores condições de vida, melhores salários, melhores subsídios, períodos de férias superiores, enfim, quer dizer, uma série dos tais atrativos que fizessem com que, a pouco e pouco, pudéssemos começar a reequilibrar o país. Porque o país começou a ficar desequilibrado praticamente desde o início. Desde o início digamos que de 1975. E, portanto, daí algumas destas, digamos que, deficiências que foram constatadas, e o Guerreiro tocou em algumas, eu vou tocar em mais 2 ou 3, que é para depois ir para outro dado, é que, efetivamente, nós apenas temos 9% de eletrificação rural. Temos 24% de pessoas que nunca estiveram na escola. Portanto, quer dizer, há aqui alguns dados que nos ajudam a perceber como é que nos encontramos em termos de pobreza. E ajudam-nos também a perceber que algumas políticas que nós fazemos delas bandeira, como é, por exemplo, a agricultura familiar, o que se nota a partir da leitura dos dados que vêm neste balanço é que as comunidades no meio rural estão a reduzir, estão a envelhecer, estão a empobrecer. Ou seja, aquilo que nós pensamos como podendo vir a ser um forte elemento para a inversão das políticas económicas e das dificuldades e da dependência até do petróleo, pela via de mais produção agropecuária. E produção agropecuária direcionada para a agricultura familiar, nós estamos a ficar cada vez com menos pessoas no campo para fazerem esta mesma agricultura. Portanto, estes são elementos, meus colegas vão ter outros, eu não queria ser muito exaustivo, queria era tocar num aspecto que é digamos que acaba por macular um pouco todo este processo. É que no próprio documento ligado ao censo vem mencionado que cerca de 11 milhões de residentes não foram tidos em conta neste levantamento, sendo 32% no casco urbano e 26% no meio rural.
Ou seja, foi como se tivéssemos feito o censo em Angola inteira, menos na cidade de Luanda. E então, os dados referentes ao número de residentes, porque aqui o censo não é apenas dos cidadãos nacionais, mas também de todos aqueles que residam neste momento em Angola, este dado dos 36 milhões e 600 pode ser chegado por cálculos estatísticos do tal crescimento de 3,5 ano, que vezes 10 anos e vezes o número que havia em 2014, poderá chegar praticamente que a estes entre 35 a 40 milhões. Bom, este é um elemento que nos dá a quantidade. Agora, quem são estas pessoas? Onde é que vivem? E, acima de tudo, como é que elas vivem? Que são os tais elementos que são fundamentais para um documento como este, que depois terá de servir de base para a definição das políticas multidisciplinares. Obrigado, Rui. Ainda em inglês, 10 anos depois, que país é que temos depois da publicação dos resultados do censo? Podemos falar do ponto de vista estatístico e das condições em que se apresentam as nossas populações, as nossas comunidades. Há avanços ou retrocessos? Bem, em termos demográficos, o que o censo revela é que há um aumento de cerca de 10 milhões de pessoas no nosso território. Isto de facto é um avanço, né? Há também, é um crescimento, né? Quero eu dizer, é um crescimento. Eu não sei porque só tive acesso ao sumário executivo, né? Deste censo. Não sei como é que evoluímos em termos habitacionais, porque o censo é da população e da habitação, não é? E, portanto, seria também importante, não vi aí no agregado em relação a esse aspecto, não é? Mas pronto, nós temos os elementos importantes do censo. Na prática, este documento, este trabalho veio clarificar e trazer luz, apesar dos constrangimentos que ocorreram, não é? Mas creio que não há dúvidas que contém, mais à esquerda ou mais à direita, né? Contém elementos essenciais para todo o processo de planificação, não apenas do Estado, mas também estes dados são utilizados pelas empresas, pelas organizações não governamentais. E todas elas que atuam também no âmbito do desenvolvimento, né? Que realizam trabalhos de desenvolvimento. São 36 almas, são 36 milhões, né? de almas, não é? Que precisam de comer, que precisam de satisfazer um leque muito abrangente de necessidades, precisam de assistência médica e medicamentosa, precisam de se comunicar, precisam de viajar. Portanto, estes dados são importantes para isto, não é? Mas há também a necessidade de depois, portanto, de não olhar para esses dados assim secamente, né, e friamente, mas é preciso depois relacioná-los, não é, com aquilo que era a perspectiva, né, porque quando se fazem esses trabalhos, e não é à toa que se fazem no intervalo de 10 em 10 anos, e a questão de saber era se a população esse crescimento que ocorreu está acima ou abaixo das expectativas que tínhamos, não é? Como é que, face ao território que temos, não é? Esta população satisfaz as nossas necessidades, né? de desenvolvimento
do país e também de preservar, não é? O nosso território, não é? Em relação a esses aspectos também, e depois é preciso, para além de quantificar, há elementos de qualidade de vida, né? Como é que vivem essas pessoas. Os meus colegas que me antecederam e o censo traz aqui alguns elementos em relação a aspectos que são fundamentais e acho que são tradicionais, como o acesso a bilhetes de identidade, o acesso, não digo a escola, né, mas em termos de analfabetismo, frequência do ensino de base, ensino superior, mas há outros elementos, né? Tanto acesso a redes de, por exemplo, comunicação. Eu acho que no passado, hoje já não é tanto, não é? No passado, isso para dizer que as coisas também evoluem, né? Mas no passado era importante saber quantas habitações tinham acesso, tinham linhas telefónicas, por exemplo, né? Hoje, num outro contexto, em que o acesso às novas tecnologias é preciso também fazer referência a esses domínios, não é? Há elementos através dessa base, teremos informações sobre expectativa e esperança de vida, e todas as outras componentes, né, importantes para o desenvolvimento, né, para planear o desenvolvimento. No final do dia, portanto, compreendo e considero todas as considerações que foram feitas, não só aqui, mas havia uma grande preocupação em relação à fiabilidade dos resultados e havia também uma pressão muito grande social da sociedade para termos esses resultados. O que eu penso em relação a isso é que é hora de utilizá-los e bem para revertermos as situações ainda que estão por melhorar em relação ao desenvolvimento do nosso país, o bem-estar, para a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos nossos cidadãos, que as nossas políticas públicas, hoje com dados mais novos, mais atualizados, sejam sustentados nesta informação importante que foi disponibilizada, e não podemos deixar de considerar também que este é um trabalho do próprio Estado, não é? Às vezes esquecemos-nos disso. Portanto, é o próprio Estado que orientou que se fizesse esse censo exatamente com a perspectiva de melhorar a sua prestação nos vários domínios, né? Portanto, agora é hora de arregaçar as mangas e concretizar e realizar os objetivos de desenvolvimento e prosperidade. Como disse o Wenders, o trabalho do próprio Estado, e aliás há também um compromisso internacional da realização deste recenseamento de 10 em 10 anos, depois de 2014, agora 2024. Vamos agora partir sim para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouco com a análise do Gustavo da Conceição e também do Adebayo Vuns relativamente a essa questão dos resultados do Censo Geral da População e Habitação. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a segunda parte do Jornal 7 Dias, a olhar aqui para a questão do Censo Geral da População e Habitações, resultados definitivos. O Gustavo da Conceição aqui a olhar para um dado de educação e ensino, onde, por exemplo, a taxa líquida de frequência e no ensino primário, estamos a falar de crianças dos 6 aos 11 anos a frequentar ensino primário, por exemplo, em 2014 era 74,8%, em 2024 baixou para 62,2%. Quando queremos um país
apostar na educação e, sobretudo, e que se diz que a educação deve ser na base, nós temos esse dado de uma redução do percentual de crianças a frequentar o ensino primário. Preocupante. É preocupante porque se nós partirmos do princípio que a taxa ideal seria 100%, quer dizer, não termos nenhuma criança fora do sistema escolar, não é? O dado sobre educação e ensino é um dado preocupante, que seguramente levará o Executivo a repensar as suas políticas em termos de construção de escolas, de oferta de serviços de formação aos jovens e às crianças e naturalmente contar com a dimensão do ensino privado para atingir esses números. Um desses caminhos passa naturalmente por uma formação e disponibilização de professores, encorajamento dos tais movimentos de pessoas de umas províncias para outras e particularmente desses profissionais para províncias que tenham dificuldades de professores, criar, portanto, nessas províncias condições para que essas transferências se façam tranquilamente e sejam encorajadas por via de subsídios de deslocação, subsídios de instalação e outros. E parece-me que há um dado também importante para reverter esse dado, que é a abordagem que temos que fazer sobre aquilo que agora já não se chama mais merenda escolar, mas chama-se já alimentação escolar. Precisamos de encarar esse problema com a responsabilidade e com a objetividade necessária para que haja mais um instrumento de encorajamento dos nossos alunos para irem à escola e haja uma barreira que lhes impeça de saírem da escola, já que em meio rural isso acontece muitas vezes. Por outro lado, é preciso perceber que, tendo a população aumentado e ao ritmo que ela aumentou nos últimos 10 anos, não só no país, como também nas principais cidades e particularmente aqui em Luanda, é preciso que os planos em relação à educação e ao ensino estejam avançados há 20 anos, porque senão este fenómeno vai se manter. Porque se a população cresce e a oferta dos serviços de educação, como lhes estou a chamar, a oferta de escola, a oferta de serviços de formação, se mantêm ou não crescem na mesma proporção que a população, esse desequilíbrio vai continuar a ser evidente. E, portanto, aquilo que se espera é que haja, paralelamente às políticas de educação, haja políticas de população, de gestão da população, que possam, por um lado, fornecer indicadores para que as políticas de educação avancem com consistência e, por outro lado, se faça então uma abordagem proporcional naquilo que são as grandes prioridades do setor de educação e do ensino. Obrigado, Gustavo. Adebayo Vuns, estão os resultados apresentados.
E olhando para a experiência de 2014, e disse o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, aliás, foi o coordenador da Comissão Multissetorial, disse que os resultados são importantes agora para a definição de políticas públicas, que o Estado, o Governo vai procurar tirar o melhor proveito, quer o Governo como outras instituições, mas sente que realmente os resultados do censo têm servido para a elaboração destas políticas públicas e de outros projetos, tal como fazemos referência a 2014, e agora estes resultados disponíveis vão realmente servir de base para muitos projetos, para muitas iniciativas, quer públicas, quer privadas, ou são os resultados publicados, depois não têm servido exatamente com esta referência? Eu creio que servem em certa medida, não é? E precisamos de um ponto de vista cultural e de utilização dos resultados do censo, torná-los, digamos, mais consentâneos com aquilo que são não só políticas públicas, mas mesmo também para outras várias instituições e desde a sociedade civil até instituições económicas e os órgãos de administração local, sem dúvidas que precisam olhar para um censo com bastante atenção e de lá extrair não só aquilo que são os dados da fotografia atual, mas principalmente começar a fazer projeções para os próximos anos, não é? E na senda do que dizia o Gustavo, efetivamente nós precisamos agora desenhar as políticas para lá dos próximos 20, 30 anos. O que quer dizer que na tendência atual, não é? Nós nos próximos 10 anos vamos estar com uma projeção da população a rondar os cerca de 65 milhões se a tendência for esta dos 3,5% ainda. Então estamos a assumir que em 2035 ou 34 teremos uma população a rondar já os 65 milhões de habitantes, ou seja, poderemos crescer não mais apenas 10 milhões, vamos crescer provavelmente 20 milhões mais. E aí então a coisa fica demasiado séria e preocupante. Eu costumo defender com urgência a necessidade de nós olharmos para a população, para uma política de população, olhando para aqui os vários indicadores, e neste caso os indicadores do censo, vamos dizer, são frescos e, portanto, permitem-nos mesmo ter a noção do quadro mais próximo da nossa realidade. Mesmo que assumamos aqui a margem de erro que referimos, e que várias vezes reiteramos porque tivemos um naipe grande de população que não foi coberta nos inquéritos, sobretudo, mas depois por extrapolação e por outros, digamos, por outra metodologia é possível, digamos, compensar essa falha, não é? E ficarmos ainda assim com uma margem de erro que confira credibilidade ao resultado final. Mas, como dizia, nós precisamos olhar para este censo e também do ponto de vista já de política geral do país, não é? Começarmos a perceber qual é o tamanho ideal da nossa população, não é? E se devemos deixar a população continuar a crescer no ritmo atual, de forma natural e sem qualquer instrumento de política que nos permita de alguma forma ter aqui algum controle, não é? Porque quando nós olhamos para o nosso crescimento econômico, ele não está em alinhamento com o crescimento da população, o que quer dizer que o gap, não é? A população com níveis de pobreza ou de alguma precariedade continua também ela a crescer e aí então a levantar desafios muito sérios, não é? Como é o tema, obviamente, do emprego, porque temos e olhando para o nosso censo, nós estamos a dizer que cerca de 80% da nossa população está ela
abaixo dos 40 anos de idade, o que quer dizer que, e a média é de 23 anos de idade, a mediana ainda mais baixa, de 18 anos, o que quer dizer que levanta aqui um dilema sério do ponto de vista do emprego, não é? Como é que a economia vai criar condições para empregar essa massa populacional, não é, de modo a que ela possa contribuir de forma mais significativa e não criarmos assimetrias ou grupos com vulnerabilidades que depois geram outro tipo de problemas sociais. Também levanta necessariamente o desafio da educação, não é? E lá está, eu creio que foi o Gustavo também, o Enda, que se referiram aqui ao tema da necessidade do investimento em capital humano, não é? Porque continua a demandar um grande esforço do ponto de vista da formação e da capacitação, e aqui não precisamos de olhar apenas para a formação no sentido literal e muitas das vezes olhar essencialmente para a formação superior, mas é formação transversal, não é? Que permita que as pessoas tenham competências para conseguir emprego e conseguir adaptar-se ao mercado de trabalho. E depois há outros desafios, né? Há outros desafios que o censo nos coloca, desde os temas do registro civil, como o que de alguma forma é o símbolo mais direto da cidadania da nossa população, as questões dos serviços urbanos, o tema da habitação, a pressão que o meio rural começa a sofrer, não é? E o êxodo rural tão severo. Aliás, é muito interessante aqui a caracterização do Rui de Castro quando nos fala que, estando a população rural em cerca de 35%, ainda assistimos um fenómeno com 3 faces, que é a regredir, a envelhecer e a empobrecer, não é? E, portanto, precisamos, obviamente, de olhar aqui para este equilíbrio, de modo a que a população rural não esteja tão reduzida, porque depois também põe em causa o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura. Não é? Como é que vamos fazer agricultura sem população no meio rural? Não é possível. Portanto, precisamos de necessariamente calibrar no sentido de, no meio rural, proporcionar serviços, proporcionar escolaridade, proporcionar infraestruturas, não é? E isso é que permite, pelo menos, se não atrair mais população, pelo menos reter essa população e reter, neste caso, em condições de dignidade. Um outro indicador que trago e que tem a ver com a minha sina pelo tema da população e do tamanho ideal da população, tem a ver com a nossa densidade demográfica, não é? Que já está em cerca de 29 pessoas por quilómetro quadrado, não é? Mas eu ouço muitas pessoas dizerem que o número ainda é baixo, mas eu gostava de trazer aqui à sina dados comparativos de outras realidades, não é? O primeiro exemplo que eu dou é o da Namíbia. Estamos a falar de 2,5 pessoas por quilómetro quadrado. O da RDC, 23 pessoas por quilómetro quadrado. O do Brasil, 23 pessoas por quilómetro quadrado. O da RDC, 46 pessoas por quilómetro quadrado. O da Nigéria, 252 pessoas por quilómetro quadrado. O da Austrália, 3,5 pessoas por quilómetro quadrado. Portanto, é urgente que não tenhamos a abordagem de que basta termos população e que todos população e em crescimento descontrolado porque precisamos de ocupar o nosso território. Eu acho que essa abordagem me parece falaciosa e precisamos ter demasiado cuidado, não é? Para lá de que o censo, por exemplo, pelo menos da documentação, do resumo que vi e do pouco que fui lendo do relatório final, não nos dá a fotografia que me parece também importante, exatamente por causa da política da população, não nos dá a fotografia sobre os temas da migração. Ou seja, tentarmos também perceber qual é a participação de população estrangeira que vive em Angola, sendo que daí podemos depois extrapolar outros temas como a dinâmica económica, os temas da diversidade cultural, a integração
social e económica, não é? Mas dizia então que eu creio que, tendo agora o censo, temos matéria de trabalho para extrapolações, para desenhos de políticas, para adequar algumas políticas existentes, porque efetivamente, embora se questionem a fiabilidade, mas a verdade é que os dados me parecem próximos daquilo que eram pelo menos as projeções. Obrigado, Adebayo. Fechamos assim este tema relativo aos resultados definitivos do Censo Geral da População e Habitação 2024. Os resultados estão disponibilizados. O site do Instituto Nacional de Estatística tem pelo menos o relatório preliminar com a informação pormenorizada deste censo, e vamos já, se calhar, saber se estes resultados, que são agora definitivos, se já foram levados em conta para a aprovação ou melhor, para a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026. Uma proposta que foi agora aprovada pelo Parlamento, mas os resultados vieram depois já da aprovação deste documento, mas o que é certo é que já temos aprovado na generalidade a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026. É o segundo tema para esta edição do Jornal 7 Dias. Zé Guerreiro, hoje é 2026, aprovado na generalidade com 118 votos a favor, 66 contra e 2 abstenções. Um orçamento para muitos considerado histórico, porque tem grande parte das receitas provenientes do setor não petrolífero, mas em contramão tem um orçamento que é inferior em relação à proposta de 2025. O meu principal ponto ao discutir esta questão do OGE, eu acho que os nossos ouvintes não pretendem que façamos uma análise muito técnica, muito quantitativa, muito exaustiva de números, né, sobre o OGE. E para mim, de facto, o grande enigma deste OGE é que, de um ano para o outro, as receitas do setor não petrolífero ultrapassam as receitas do petrolífero. Eu ainda não encontrei uma explicação plausível, nem mesmo o ministro Massano me conseguiu explicar, nem a ministra Vera Daves, quando apresentou no Parlamento, né? Mas com certeza que meus colegas do painel, que também são do espectro, vão conseguir, como diz o povo, vão conseguir de me explicar como é que, de um momento para o outro, há esta... Quando nós fomos ensinados há 50 anos, não é, que dependemos do petróleo, temos que lutar para que não vivamos só do petróleo, temos que viver da agricultura, da indústria, do comércio, do turismo, dos serviços. E nos últimos anos não foi indicado no orçamento e no próprio balanço de execução do orçamento que havia um crescimento paulatino do setor não petrolífero que permitiria agora, em 26, já termos ultrapassagem. Quer dizer, parece aqueles corredores nas maratonas que se escondem numa esquina e depois entram já à frente, na rua da frente, aí antes de chegar aos coqueiros, né? Antes de chegar aos coqueiros. Então, os colegas do painel do espectro vão conseguir explicar, com certeza. Eu tenho, de facto, algumas limitações na análise do OGE. Eu sei, disse várias vezes, que o orçamento é um documento fundamental para a gestão das empresas, das organizações e das nações, né? Embora parece-me, né, que no nosso caso do OGE, às vezes pouco vale o OGE, ou então só vale para uma parte do país, né? Para a questão dos salários, distribuir as dotações mensais para os organismos de administração do Estado, nacionais, provinciais e nacionais, provinciais e locais, né? Porque depois parece haver verbas que estão fora do OGE ou estão encapotadas para atender a serviços e responsabilidades do Estado, outras atividades. E que as rubricas
são gerenciadas e utilizadas como for mais conveniente, sem o cidadão conhecer. Isso já foi dito em várias reuniões do Parlamento ao longo destes últimos anos, não estou a falar deste ano. Como é que aparece esta verba, como é que não aparece aquela? Por exemplo, os pagamentos à seleção da Argentina e ao Messi não estavam no anterior GE, ou estavam numa verba oculta, mas foi possível fazer os pagamentos, apareceu o dinheiro. A não ser que vamos manter a negativa, foram empresários que pagaram, né? Ou também a negativa que a Argentina é que se autoconvidou e pagou para vir a Angola, né? Mas, portanto, continuando na análise do OGE, segundo os documentos, há uma baixa, quer nas receitas, quer nas despesas. O Zé Silva referiu-se a isso na introdução, né? Ao ler também o orçamento, continuam a ser limitadas as despesas sociais, educação, saúde, habitação e ação social. Embora, é justo dizer, para o próximo ano tenham subido percentualmente. Ou seja, no orçamento de 2026, essas despesas subiram cerca de 25%, são 25% dos 33 bilhões de kwanzas previstos para as despesas totais. No orçamento de 2025, essas despesas para o setor social eram de 21% do orçamento. Agora são de 25% do orçamento, num orçamento que, entretanto, é mais diminuto, né? E como se referiu há bocado alguém aqui no painel, a tal merenda escolar, que já não é merenda escolar, foi reduzida, né? E faz parte da área social. Como pedíamos também, e analisámos aqui no nosso programa isso, a nova divisão político-administrativa do país deverá ou poderá ter outros fins que não somente propiciar maior desenvolvimento económico, social às populações, né? E só dando o exemplo da província de Luanda, tendo o número de municípios passado de 9 para 16, as verbas passaram de 3,2 bilhões de kwanzas, orçamento de 25, para cerca de 2,5 bilhões, foram de 26, ou seja, mais municípios, menos recursos financeiros para cada um deles. Também a província de Colibengo, surgida na nova divisão político-administrativa, é de todas a província com menor fatia do OGE. Não é? Há cerca de 120 mil milhões de kwanzas. Né? Uma nova província. Entretanto, acho eu que as despesas com os serviços de apoio a todos os órgãos de soberania continuam a crescer. Eu continuo também a pensar que a máquina administrativa do Estado, e sei que muita gente não está de acordo comigo, ainda bem, acho que o Enda é uma dessas pessoas. Eu continuo a pensar que a máquina administrativa do Estado, com muitos exemplos de ineficiência, continua muito pesada, muito obesa, com muitas gorduras. Os gastos com essa máquina são extremamente elevados. E eu tenho mesmo o receio, né, que se continua, queira construir a imagem de um país que não corresponde ao país real, porque os números deste orçamento, embora com o aumento das despesas para a área social, num orçamento que é menor que o ano anterior, esses números não correspondem ainda à inversão completa da pirâmide, que na minha análise, e não só minha com certeza, muita gente, deve ser centrada, sobretudo, num sério e forte combate à pobreza e a investimentos seguros na ciência, na educação e no conhecimento. E é preciso gastar muito dinheiro com estas duas situações. Era por agora o que eu queria dizer. Obrigado, Zé. Temos que avançar. Rui de Castro, um orçamento que, com uma previsão do barril de petróleo ao preço de $61 no mercado internacional, uma redução também relativamente ao ano de 2025, onde também se prevê outra vez
a ida aos mercados para financiar o OGE. O governo diz que o endividamento está dentro da margem daquilo que é possível, mas continuam a ser levantadas muitas vozes relativamente a essa questão da dívida que o país vai contrariar para fazer face às despesas previstas no OGE e não só. Bem, nós hoje somos 5 e temos pouco tempo, já que daqui a pouco temos a transmissão aí da Cimeira, e então eu ia optar por não tocar em algumas questões e deixá-las para os meus colegas, sobretudo o Enda e o Adebayo, que têm um domínio maior deste dossiê, não é? Mas não gostaria de deixar também de tocar no aspecto que o Guerreiro aflorou e que tem a ver com esta espécie de milagre que repentinamente ocorreu, pegando nas palavras do Ministro de Estado para a área económica e no que tange às questões das receitas petrolíferas e as não petrolíferas, ou particularmente no caso, as não petrolíferas, pela primeira vez, passarem a suportar mais o Orçamento Geral do Estado do que as petrolíferas. É que, de facto, o que vimos ouvindo falar há bastante tempo dos nossos responsáveis, dos especialistas, dos técnicos no terreno, é que nós efetivamente só conseguiremos dar a volta quando diversificarmos a economia. E nós temos muitos problemas nesta diversificação da economia. A agricultura ainda está longe de representar aquilo que gostaríamos, está-nos a faltar industrialização, as pescas, enfim. Digamos que há e houve avanços durante este ano, mas esses avanços ainda não são tão significativos assim que nos permitam, pelo menos nós mais leigos, não é? Concluir que repentinamente o petróleo já não tem o peso que foi tendo ao longo de todos estes anos. Bom, a mim o que me pareceu foi que quem elaborou o orçamento ficou com uma dificuldade para cobrir cerca de 3 bilhões de kwanzas que estavam em falta. E estavam em falta porque as receitas do petróleo, de acordo com o orçamento, baixaram em 2,5 bilhões de kwanzas. O próprio Orçamento Geral do Estado prevê, já ele, uma redução nas despesas de 1 bilhão. Então, o que tecnicamente se foi fazendo foi encontrar uma fórmula de cobrir este montante em falta. E como é que isto foi feito? Baixou-se o preço do petróleo, o preço do barril, de 70 para 61. Portanto, queria depois aqui uma redução na receita petrolífera. A produção petrolífera tem estado a decair por questões ligadas à produção, à pesquisa, enfim. O preço do petróleo também tende a baixar no mercado internacional
e a previsão para curto prazo do fim do conflito entre a NATO e a Rússia, portanto, poderá também fazer com que haja aqui uma estabilidade neste capítulo. Portanto, a fórmula então foi de dizermos que a partir de agora o setor não petrolífero vai passar a cobrir este diferencial. Acontece que isto não é uma garantia, portanto é, digamos que, uma intenção. É que o orçamento é uma projeção. Nós gostaríamos que de facto assim fosse. Identificamos algumas metas, mas que já vimos identificando há bastante tempo, não é novo. E infelizmente o que se nota é que de facto não se consegue cumprir com aquilo que é perspectivado, sobretudo para a diversificação económica, para a privatização de ativos ou para a contenção de custos, nomeadamente na compra de carros, por exemplo. Comenta-se que recentemente ainda foi feita mais uma compra exorbitante de novos carros, ou também de imóveis. Portanto, isto efetivamente era o que nós gostaríamos que acontecesse. O que na realidade iremos ter é que estaremos num ano pré-eleitoral. Uma das questões que se menciona é que possivelmente o subsídio ao combustível será retirado a meio de 2026 e que daí poderá também haver uma fatia para cuidar de questões mais sociais. Ora, pela experiência que já tivemos, a má experiência que tivemos foi que, de facto, a tomada destas medidas, sem haverem outras de compensação, criam ainda problemas maiores do que aqueles que já temos. Portanto, em ano pré-eleitoral, não acredito sinceramente que isto ocorra. Portanto, resumindo e concluindo, creio que a redução do valor total do OGE e outras medidas de contenção nos apontam é que nós iremos ter um ano de maior dificuldade, com uma redução na arrecadação de receitas pelo setor extrativo, quer o petrolífero como o mineiro, e uma pouco provável aceleração significativa do setor não petrolífero, uma vez que continua a ser fortemente atacado pelo lobby da importação e muito pouco acarinhado pelo setor bancário. Obrigado, Rui de Castro. Com esta intervenção de Rui relativamente ao OGE, vamos partir para o segundo intervalo e voltamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Estamos de volta. Análise da proposta do Orçamento Geral de Estado para 2026. A de Baio Vuns, vamos olhar para este orçamento, sobretudo para uma experiência que já tem sido ensaiada há alguns anos, a questão do orçamento participativo, onde se ouvem
vários atores sociais relativamente ao processo de elaboração do OGE, mas também, após a aprovação na Generalidade, está agora numa fase da auscultação dos parceiros sociais. Durante a última semana foram ouvidos parceiros como a ADRA, a Cruz Vermelha de Angola, também ligados aos antigos combatentes e veteranos da pátria. É um exercício que, na sua perspectiva, tem realmente trazido contribuições às várias propostas do Orçamento Geral do Estado, quer este exercício primeiro que antecede a aprovação, que é o Orçamento Participativo, e depois esta auscultação aos parceiros sociais, mudam de alguma forma, porque também depois o que ouvimos dos parceiros é que algumas das suas recomendações ou propostas depois não são refletidas no documento final. A experiência tem vindo a demonstrar que a proposta tem vindo a sofrer muitas contribuições e, portanto, a proposta final, o documento final é sempre diferente da proposta inicial. O que quer dizer então que quer as contribuições da sociedade civil e outras organizações, não é? Quer mesmo as contribuições diretas dos deputados, elas têm vindo a merecer acolhimento, não é? Podemos, a posteriori e também recorrente, discutir e analisar o tema da implementação do orçamento, mas pelo menos tem havido muita flexibilidade, digamos, da equipe económica, do governo neste caso, no sentido de acolher as várias contribuições que a sociedade civil, sobretudo, coloca ao documento nas suas várias etapas, não é? E mesmo até do ponto de vista da metodologia de elaboração e de participação. Obviamente que este modelo do orçamento participativo, do meu ponto de vista, não retira aqui a necessidade mais estrutural de política, que é o tema das autarquias, e de encontrarmos um figurino onde a participação do cidadão ela é mais direta, não é? E acontece mais naquilo que diz respeito à sua comunidade, à sua municipalidade, à sua vida mais direta. E, portanto, esperemos que neste caso, no figurino atual, uma vez que nós ainda não temos institucionalizadas as autarquias, no figurino atual se consigam obter contribuições e, por exemplo, a minha esperança é que na senda mesmo da aposta no social se consiga um reforço ou um remanejamento que permita aqui um reforço das verbas, por exemplo, para o tema da merenda escolar, que me parece ser um tema crítico do ponto de vista social e que deveria merecer uma outra dotação, um outro tratamento e mesmo depois na sua implementação, não é? Porque nós há bocado estivemos a analisar o censo e concluímos que a nossa população ela está fundamentalmente na escola, não é? Ou deveria estar na escola. E se está na escola e se infelizmente um dos indicadores que cria a desistência escolar é o tema da fome, para além do tema às vezes do transporte e outros, não é? Então se esse mecanismo permite em grande medida atenuar esse efeito sobre as desistências e mesmo melhorar o grau de assimilação, não é? Eu creio então que é um programa que é relevante do ponto de vista daquilo que são políticas sociais do Estado para melhorarmos aqui o tema do capital humano. Há outros aspectos do orçamento, obviamente, que merecem aqui alguma análise e eu um bocado na senda da questão que os colegas colocaram e porque também me chamou a atenção de facto a intervenção, fui tendo interação com algumas pessoas para tentar perceber como é que vamos chegar lá, não é? Ou seja, como é que vamos chegar ao ponto em que conseguimos atingir a inflexão da receita petrolífera vis-à-vis a receita não petrolífera. E o que está a ser utilizado como pressuposto tem a ver com a modernização e a digitalização e a melhoria de procedimentos da Administração Geral Tributária, da AGT, não é?
Nós muitas das vezes reclamamos da agressividade, passa a expressão, da AGT na interação, sobretudo com as empresas contribuintes, não é? Mas daí resulta muitas das vezes uma maior arrecadação. É verdade que é sempre muito discutível se não só a metodologia é a melhor, e se necessariamente é também esse o caminho, mas o que é facto é que para aquilo que são as metas da arrecadação, a própria administração encontra nisto um mecanismo de conseguir. Depois há outras, como o reforço das inspeções e auditorias tributárias, como o combate à informalidade, e esse tema do combate à informalidade é um tema estrutural aqui nessa abordagem do aumento da receita não petrolífera, porque no final do dia estamos a alargar, ou a Administração Geral Tributária consegue de certa medida captar receita nova, diferente, não é? E trazer ao sistema, não é, entes que estavam completamente à margem, não é? Depois há um tema da redução de isenções fiscais, portanto, parece-me que vai se rever aqui alguns contratos à luz da lei do investimento privado, pelo menos aqueles ou que expiraram, caducaram, ou em que se observa ali alguma ineficiência. Há um tema do cavalo-chefe da administração, que é hoje o tema do IVA, no sentido em que há claramente uma maior maturidade hoje do sistema, e o IVA efetivamente é um imposto que permite uma arrecadação substantiva, não é? E que abarca quase toda a atividade económica, não é? Salvo um outro setor onde se registra a isenção. Para além de projeções que indicam algum crescimento, ou pelo menos tendência de crescimento em alguns setores da nossa economia, como agricultura, construção, energia, porque não nos esqueçamos que a projeção de crescimento do PIB para 2026, eu não só diria que é ambiciosa, mas aponta para 4,2%, não é? E vamos sair de cerca de 3%, ou pouco menos de 3% em 2025, e poderemos dar aqui um salto de mais 1,2%, 1,3%, não é? Embora idealmente os próprios economistas convergem na ideia de que o nosso crescimento deveria estar pelo menos acima dos 5%. Agora, como chegar lá, esse é digamos, o tema, não é? Para além de que nós precisamos assumir uma espécie de reposicionamento de toda a nossa política económica, no sentido mesmo de conseguirmos acelerar a inversão do modelo petrolífero, né? Porque o petróleo está em fim de ciclo e nós temos que ter coragem de assumir isso com frontalidade. Está em fim de ciclo significa que a nossa produção, por um lado, tem vindo a cair. Aliás, o próprio orçamento traz uma média de produção diária mais baixa que a do ano passado. Portanto, em 2024 a projeção, e mesmo assim o cumprimento também esteve aquém, mas a projeção era de 1,09, para 2026 a projeção já é mais baixa, de 1,05, não é? E essa tendência só vai se acentuar mais, e portanto é urgente que efetivamente haja aqui uma inversão deste modelo, no sentido de encontrarmos outras fontes de receitas, não é? E de dinamizarmos a economia de outro modo. Obrigado, Adebayo. Ainda, e a olhar para esta questão das receitas, um orçamento que traz este dado histórico, maior presença, maior contribuição de receitas provenientes do setor não petrolífero. Foi usada a expressão milagre. Podemos considerar como um milagre, ou seja, haverá, e o orçamento é sempre uma previsão, haverá realmente esta capacidade do setor não petrolífero, tendo em conta o atual contexto, poder ter maior dotação a nível do OGE? Eu acho que é um desidrato que vimos perseguindo há longo tempo, há muito tempo, não é? E devíamos estar satisfeitos. Se assiste parecemos assustados, há né? Um ceticismo, não é? Mas também compreende-se, não é? Mas eu acho que devíamos estar satisfeitos, mesmo com este ceticismo, estou até fazer figas para que de facto isso se materialize. O Rui disse que isto é uma projeção,
e os orçamentos são mesmo projeções. Há depois situações do contexto que podem comprometer estas metas ou estas métricas. O Adebayo deu luz e muita luz sobre a substância desta perspectiva. Questão da arrecadação. Há um aspecto que também devemos considerar, é que quando olhamos para o setor petrolífero, não estamos a colocar os outros domínios extrativos, não é? E, portanto, para além desses aspectos que o Adebayo bem referiu, há uma perspectiva de crescimento do setor extrativo, né? O país está a trabalhar muito no desenvolvimento e criou um ambiente para a materialização de muitos setores, muitos projetos no setor extrativo. No caso do cobre, mineração do ouro e do cobre também, e outros minerais. Não é? Sim, e portanto é muito provável que sim, não é? Mesmo que não seja já, mesmo que não se materialize ou não se materialize essa perspectiva, eu, portanto, fico satisfeito em que haja pelo menos já esta indicação, não é? E marca, portanto, um passo significativo daquilo que nós queremos. É uma transição, é uma transformação que tem que ocorrer e que todos nós desejamos, não é? Agora ela tem que ter mais profundidade, não é? Há aqui o tema que é a industrialização do país. Me preocupa-me o facto da diversificação da economia estar muito assente numa lógica de assegurar passa a redundância, né? Assegurar a segurança alimentar, que é importante, mas não é a única via de se assegurar a segurança alimentar. Há um tema, sobretudo, dos rendimentos. Nós temos que melhorar os rendimentos das pessoas. E aqui a perspectiva do aumento salarial também nessa proposta. Mas isso é da função pública, mas nós temos que ter mais gente, não é? Mais gente com melhores rendimentos. Há o tema da equidade, portanto, um dos problemas das nossas dificuldades, dos desafios que temos, é a distribuição da riqueza, dos rendimentos, das oportunidades de negócio, não é? Que mais do que crescer, que é um indicador importante, não é? Mas mesmo que na economia não cresça, não é? Se conseguimos redistribuir melhor a riqueza, os rendimentos e as oportunidades de negócio, estaremos de facto a melhorar a condição de vida das pessoas, porque é o fim último, não é? Dos instrumentos de política pública e da ação pública, né? Eu gostaria muito mais de falar das pessoas, não é? Nós estamos aqui, discutimos muito sobre o crescimento, esquecemos depois que por trás disso há pessoas, né? Os sul-africanos têm uma expressão muito importante, né? Que é curiosa. Dizem, quando estão a discutir esses assuntos, perguntam: where is Tabo in this? Onde é que está o Tabo aqui? Né? Onde é que está o Minguito? Onde é que ele entra aqui? Né? Não estão nos 3%, nos 2%. Né? Há muito mais. Há o tema da própria competitividade da nossa economia que nós devemos endereçar, não é? Temos, e a eficiência, né? Fazer mais com menos, muito mais do que menos. O Zé Guerreiro faz-me sempre a provocação da máquina administrativa, e eu não, mais do que ser pequena ou grande, ela tem que ser eficaz. Tudo isto só é possível realizar, e não esquecemos que depois o Estado também, como um agente público, tem que gerar valor econômico e social. E ele assenta numa máquina, né, que é a máquina administrativa. Tem que ser funcional. Antes mesmo de olharmos de ser grande ou pequena, ela tem que funcionar, tem que corresponder. Mais do que olharmos que vamos só fazer, atrair pessoas, vamos fazer recrutamentos e promoções, nós temos que assegurar que a máquina administrativa tenha as skills fundamentais para assegurar o seu desempenho, né? E não estar a funcionar como hoje ocorre, e precisamos de fazer também essa transformação, de estar muito dependente de consultorias, né?
Portanto, o Estado tem que ter uma máquina administrativa, uma máquina operacional também, e que tem que assegurar muitas das suas funções. Uma máquina administrativa que se continua a dizer bastante pesada, né? Mas e porquê? Não é? Mas ser pesada não significa dizer, ela pode estar pesada não só por ter gente a mais, é por estar a ser mal gerida. E aliás, há alguém que diz, que é a Mariana Mazzucato, que fala sobre o tema da infantilização do Estado, né? Portanto, nós tornamos, com esses argumentos, criamos o Estado com a responsabilidade que tem como uma criança, né? Portanto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, portanto, e quando demos conta é uma coisinha que está ali que não funciona, né? Agora, devemos também olhar para tudo isto, o que é que vai gerar, né? Quais são os... E deveria estar também explamado na proposta orçamental. Nós temos a semelhança do que fazemos sobre a perspectiva e a base, né, o pressuposto do barril de petróleo, quantos barris vamos produzir, o seu preço. Seria importante, e agora que temos, por exemplo, o censo, portanto, nós vamos fazer um orçamento para X milhões de pessoas, não é? Devemos olhar para depois, com este dinheiro, com este dinheiro, o que é que vamos fazer de concreto, né? Qual é o impacto das despesas nos diferentes setores, nas diferentes funções. A proposta orçamental também, ela contém as prioridades estratégicas do Estado. Creio que são 4 que eu percebi, tenho aqui algumas notas, que é a aposta no social, na educação, na saúde e habitação, e neste caso, como referi, vão haver recrutamentos, admissão de pessoas no setor da educação, ensino superior e saúde, e que inclui também, nós temos uma situação no Estado em que há muita gente e não está aqui dimensionada, está só o valor da despesa que vai ser realizada, ou que está orçamentada, mas temos muita gente do Estado que há muito tempo trabalha em regime de contrato, e felizmente este ano, com esse orçamento, vamos resolver essa situação. Há o tema da valorização dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, o estímulo à economia, às empresas e à criação de emprego com um pacote fiscal, de instrumentos de impostos, né, para a realização deste desidrato, e depois uma maior robustez nas finanças públicas. Eu gostaria de ver mais e também perceber, olhando para as orientações estratégicas dos orçamentos, aspectos relacionados que pudéssemos relacionar com os objetivos de desenvolvimento do milénio, ou de desenvolvimento sustentável, porque no fim do dia, tanto há uma agenda das Nações Unidas até 2030, não é? Nós ratificamos essa agenda, somos membros das Nações Unidas, não é? E, portanto, seria importante também poder olhar em que medida e ter indicadores chaves de desempenho para perceber em que medida esse orçamento vai contribuir para a erradicação da pobreza, da fome, saúde e bem-estar e todos os outros aspectos. O tema da merenda escolar, saudamos, é importante, mas eu penso que não é o único instrumento e nem sei se é o principal instrumento, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu e talvez todos aqui, pessoas do painel, não esperamos que os nossos filhos tenham comida na escola. E por que é que não esperamos? Porque temos rendimentos para o efeito. Portanto, eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a melhores rendimentos. Porque a escola é mesmo para estudar. Porque também o professor tem fome. O professor também tem fome. Portanto, nós devemos assegurar trabalho e melhores rendimentos para todos. Por isso é que falo da questão da distribuição. E depois temos que olhar para a eficácia, né? Portanto, as medidas até podem ser boas em termos de intenções, mas depois sabemos a dificuldade de implementar.
qual é o balanço que se faz esses anos todos do dinheiro que se tem gasto na merenda escolar? Tem chegado às pessoas? Não têm sido desviadas? Portanto, não há aí riscos? Não era melhor utilizar mais recursos para melhorar o rendimento e as condições, atuar sobretudo na pobreza? Porque, e não é à toa que o objetivo número 1 é a pobreza, e depois é que vem a fome. Portanto, obviamente são questões que são discutíveis, né? Precisamos discutir, mas gostaria de ver que em sede das discussões do Orçamento Geral do Estado e daquilo que queremos para o país, possamos aprofundar as discussões das melhores soluções para gerar valor e proteger valor, não é? Econômico e social, que nos levarão a realizar o desidrato de bem-estar, prosperidade para as nossas populações. Obrigado, Wendy, que falava aqui da pobreza. Só aqui também fazer, nesse aspecto, uma referência ao Novo Jornal, que destaca que o maior programa de inclusão social do país, que é o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, está com algumas dificuldades do ponto de vista da implementação, com 9 meses quase parado. É que titula um Novo Jornal, mas avançamos para olhar para a questão do OGE, daquela experiência que já teve, que tem, porque já passou por lá, que seguem-se agora estes momentos de auscultação, discussão na especialidade. É sempre um momento de muitas contribuições, é mesmo um orçamento, é um documento que acaba por ser, digamos assim, esmiuçado pelos deputados. É importante também que se olhe para isso, não só a aprovação na generalidade, que parece uma aprovação muito rápida, foram 1 dia e meio, mas depois na especialidade o documento precisa de ser realmente trabalhado e olhado ao pormenor a vários aspectos. Naturalmente, a aprovação na generalidade é só a aceitação do documento, não é? E, portanto, é um momento em que se fazem reflexões sobre política, mas as reflexões sobre os conteúdos são feitos setorialmente nessas reuniões que o Parlamento denomina reuniões de especialidade. Estas reuniões têm a participação dos parceiros sociais, portanto, cada uma das comissões do Parlamento que discute sobre as questões da sua especialidade, naturalmente chama os parceiros sociais para essa reflexão. E aqui, permitam-me abrir um parênteses para dizer que, do ponto de vista do mecanismo, nós poderíamos tentar chamar os parceiros sociais antes desse processo, antes do processo da generalidade. Poderíamos chamar os parceiros sociais no tratamento da proposta inicial, porque depois facilitaria o debate na especialidade e possibilitaria uma melhor iluminação na perspectiva do remanejamento das verbas entre setores ou dentro dos setores. O OGE portanto, digamos, a expressão financeira daquilo que o Estado vai fazer, ou daquilo que o Estado pretende fazer, né? E desse ponto de vista, os parceiros sociais só influenciam na dimensão despesa, porque a dimensão receita, esta vem trabalhada pelos especialistas do Ministério das Finanças, do planeamento, e, portanto, aí quase não há propostas, aí quase não há discussões, não há reflexões. Por quê? Porque o volume de dados e de informações que levam às conclusões da dimensão receita não chegam às pessoas, não são, enfim, de acesso geral, e por isso aquilo que se trata nas discussões da especialidade é mais ou menos na dimensão despesa. É certo que os parceiros sociais têm voz, às vezes conseguem influenciar os deputados
e esses conseguem propor soluções que são aceitas pelo governo e, portanto, aí há movimentos de verbas, particularmente nos setores sociais, educação, habitação, saúde, água, saneamento, energia, meio ambiente, cultura, desporto, programas da mulher, programas de proteção das famílias, etc. E a este nível tem havido, do ponto de vista do histórico, tem havido bastante evolução, muitas vezes mesmo há debates profundos e há recuos da parte do Ministério das Finanças, aceitando, portanto, a posição dos deputados. Mas a grande questão é que essa discussão de especialidade coloca muita pressão sobre o orçamento. Como eu disse, a dimensão receita não é mexida, não é? Então a dimensão despesa cria muita pressão, levando por vezes a graves problemas de realização das disponibilidades, a graves problemas no índice de execução orçamental, porque muitas vezes depois aceitam-se as despesas, não têm a necessária componente na receita e, portanto, é aquilo que acontece. O índice de execução do orçamento cai profundamente e há programas que não são concretizados. Falando sobre isso, sobre os programas que não são concretizados, nós também temos que dizer que, apesar das melhorias que os orçamentos de hoje apresentam, ainda há muito de copy-paste, quer dizer, ainda há muito de programas anteriores que passam para o orçamento seguinte. Muitas vezes acontece o erro de programas mais ou menos concretizados ou com grande percentagem de concretização voltar ao orçamento tipo não são ainda programas tratados e, como disse, apesar das melhorias que o orçamento atual apresenta, na sua forma ainda há erros desses, mas que não são, enfim, importantes. O que é importante é que com essa questão de nós procurarmos que o nosso orçamento não dependa tanto do setor petrolífero. E aqui é preciso sublinhar aquilo que o Wenda disse. Quando nós ficamos contentes porque hoje o nosso orçamento depende do setor não petrolífero, temos que entender que são todos os setores contra o petróleo. Portanto, é natural que assim seja. Mas a grande questão é que a nossa despesa coloca muita pressão sobre a dívida externa e, portanto, apesar do setor não petrolífero ter crescido, ele e o setor petrolífero ainda não são suficientes para suportarem a generalidade das necessidades do orçamento em termos da despesa. Por isso, a dívida é um recurso que o Estado usa muitas vezes, mas, para concluir, aquilo que eu gostaria de dizer é que temos que ser capazes de fazer cada vez mais e melhor gestão da dívida, gestão essa que devia tender a diminuir o uso desse recurso para a satisfação das nossas necessidades. Como? Apertando mais aquilo que são as gorduras dos diferentes setores, apertando no despesismo
e sendo rigoroso naquelas que são as medidas de política e as medidas legais e os instrumentos legais que o país tem, mas que na execução do orçamento muitas vezes fecha os olhos. É um desafio que já foi lançado desde 2017, na altura que o presidente João Lourenço tomou posse, a questão do aperto das despesas e da redução de custos e também de outras medidas para tornar então a gestão financeira do país mais equilibrada. Todavia, continuamos a trazer à tona estes desafios. Vamos então esperar por este processo de discussão na especialidade e da aprovação final e global da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026. Estamos assim a terminar esta edição do Jornal 7 Dias. Vamos ver se ainda temos tempo. É uma edição apertada. Daqui a pouco vamos então passar a emissão especial para a cobertura da Cimeira União Africana-União Europeia aqui na LAC, mas temos tempo, Zé Guerreiro, pelo menos aqui para partilhar um recado ainda para cada um. Esperamos que sejam recados curtos. Zé? O meu é muito curto e é um recado e meio. Primeiro, um recado para o Rui de Castro. Eu gostei muito de ouvir a precisão histórica do Rui de Castro sobre a guerra NATO-Rússia. Segundo recado propriamente dito, saúdo a abertura do troço na zona de Longa, da Estrada Nacional 100. Era um troço que obrigava a um desvio onde andávamos a cerca de 20 km por hora e demorávamos cerca de 40 minutos neste desvio. E o que é mais grave é que nos últimos meses, e porque esse desvio passava mesmo ao lado da estrada em reconstrução, víamos a estrada já concluída, bom asfalto, com a sinalização e tudo, e nós a passar mesmo ao lado, nas pedras, na picada, na poeira. Enfim, dizia-se que se esperava a melhor data para inaugurar. Felizmente não era a data das eleições. Já foi entregue aos cidadãos esse troço de Longa. Bem-haja o Ministério da Construção. Agora só falta mesmo nessa Estrada Nacional 100, só falta reparar profundamente a zona de Canjala. É tudo hoje. Obrigado, Rui. Uma boa viagem nessa Estrada Nacional 100 na ligação entre... Obrigado, Zé. O Rui daqui a pouco dia. Obrigado, Zé. Uma boa viagem nesta ligação na Estrada Nacional 100 entre Luanda, Kwanza Sul e Benguela. Rui, recado? Bem, o meu recado vai para a cimeira que dentro de momentos começa. É que será um dos eventos mais significativos que se vai realizar no nosso país, a ter em conta o número de altos dignitários que vêm, quer do nosso continente como da Europa. Acontece, porém, que como nem tudo podem ser rosas, temos alguns espinhos e um espinho muito doloroso é o facto de 10 milhões de residentes em Luanda estarem com a sua atividade económica paralisada durante 2 dias e o que vai acarretar em prejuízos a rondar os 300 milhões de dólares, quer para o comércio e serviços, que será possivelmente a franja que vai ficar mais afetada, o setor informal, que vai tentar fazer alguma coisa, mas como há muitos funcionários que não vão trabalhar, também não recorrerão às zungueiras e aos taxistas e a pequenos comerciantes, e também aquelas indústrias que não trabalham por turnos. Portanto, teremos um evento em que o prestígio diplomático de Angola vai subir
de forma significativa, mas vamos ter dificuldades económicas resultantes de mais esta paralisação, que já é a segunda, depois da que houve este ano, e vem já na sequência de outra, quando cá veio o presidente americano, em que Luanda também ficou paralisada. Obrigado, Rui. Enda, recado para esta edição? É uma nota sobre aquilo que discutimos há pouco tempo, né? Relativamente ao tema do Estado, se é forte, se é grande, se é pequeno. Eu, por acaso, queria referir que, portanto, num contexto em que sabemos que o Estado está com problemas, é ineficaz em alguns aspectos, é ineficiente, está doente, está pobre, é incapaz de realizar muitas das suas funções, e até por tema, e falou aqui das despesas, tem um tema da corrupção que é a base, né? É a causa de muito das gorduras e maus desempenhos em termos da realização da despesa. Vejo que o que se concebe geralmente para o efeito é matar o Estado, né? Parece que um agente vai ao médico, está doente, está a sofrer, e a solução que se prescreve é acabar com ele, né? Portanto, resolve-se o problema, deixamos de ter alguém a sofrer. A outra consideração, e que é positiva neste orçamento, é o facto de, a partir deste ano, estamos a utilizar um novo método, né? Um manual das estatísticas das finanças públicas do FMI, que é uma edição nova. No passado fazíamos o orçamento com edições passadas, anteriores a esta, de 1986 e 2001. Portanto, com este orçamento estamos a utilizar uma nova versão, e com ela há novos produtos estatísticos fundamentais, não é? Na base dessa nova teoria orçamental, não é? Internacional. Perdão, nova norma internacional. Portanto, há com este orçamento um quadro das operações do governo, há depois a administração de origem e aplicações dos recursos de caixa, a administração dos outros fluxos econômicos, e não menos importante o balanço patrimonial. Portanto, o Estado, e com esta nova norma, a implementação total, né, integral desta norma, está a agir com base nas melhores práticas, mas vemos que o mundo e as finanças públicas, de um modo geral, têm estado a orientar também a sua atividade de elaboração das suas contas com base naquilo que já prescreviam as empresas, não é? Com balanço, fluxos de caixa, que nos vão permitir depois de fazer uma avaliação melhor sobre a situação do Estado. E neste caso, portanto, este é o ano zero, não é? Mas nos outros anos o que penso que vai ocorrer é que, com a implementação do orçamento, vamos ir percebendo como é que a situação financeira e económica do Estado se vai alterar, não é? E o que é importante, para todos nós, por causa da transparência, mas também e sobretudo para percebermos em que medida estamos mais pobres, não é? Ou mais ricos. Obrigado, Enda. De Baiuvuns, recado para esta edição? Acho que serei breve. O primeiro era continuar a exigir das nossas autoridades uma resposta ao caso da menina que foi morta a tiro de uma bala dispersa no Colégio Elisângela Filomena, não é? Tal qual o caso da jovem violada numa esquadra. Penso que não devemos cultivar nem impunidades nem injustiças, e devemos ser severos, não é? Utilizando a lei para corrigir esse tipo de situações, não é? Por fim, um apelo
ao resgate, não é? Do resgate e lembrar o tema dos cupapatas, não obstante toda a importância que têm, não é? Mas não podemos continuar. Eu há dias assisti uma cena caricata que era uma passadeira preenchida de cupapatas, uma coisa que não lembra nada. Aquilo para mim foi o cúmulo já, não é? E não podemos continuar a aceitar essa desordem, né? Esse caos na cidade ou nas nossas cidades. Temos que conseguir trabalhar para sensibilizar os nossos jovens cupapatas que têm de seguir as normas de trânsito, não é? A eles também se lhes aplicam essas normas, e não é só a necessidade de coação da polícia, é mesmo uma questão de consciência cívica que as pessoas têm que ter, no sentido de saber estar e de saber viver, sem ter necessariamente de ter ali permanentemente, como às vezes também vemos polícias por tudo e por nada a atazanarem, mesmo que haja depois o tema da delinquência associada muitas das vezes a motoqueiros, mas temos que normalizar as coisas, não é? E esse tema aqui dos cupapatas me preocupa, porque eu vivi aí acho que há 2 ou 3 anos uma experiência de alguém que foi atropelado de forma drástica mesmo por um cupapata que circulava em sentido contrário. Quer dizer, eu estou a olhar para a direção dos carros e afinal do outro lado vem um cupapata que parte o braço da pessoa e cria aqui danos desagradáveis. Portanto, eu reitero aqui a necessidade das associações que trabalham com esses jovens consciencializarem-nos de que não custa nada dar uma volta maior, mas assim conseguimos preservar ordem na cidade. Obrigado, Adebayo. Gustavo da Conceição, vamos fechar consigo. Cirurgicamente, o meu recado vai para o sistema de justiça, pois que os resultados do julgamento, os resultados do julgamento contra a corrupção no Tribunal Supremo pôs a nu, e não foi só agora, mas pôs a nu um conjunto de insuficiências que vão desde a forma como nós organizamos, estruturamos, avaliamos, investigamos os crimes, a forma como às vezes abordamos na imprensa as questões, colocando, enfim, a imagem das pessoas, colocando a imagem das pessoas de uma forma crua e nua na lama, e depois o tribunal vem colocar ordem no circo e tomar as suas decisões. Eu não as comento. Não comento decisões do tribunal, mas comento o trabalho do sistema, porque, enfim, parece-me que há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem. E essa questão em particular do julgamento dos 2 generais no âmbito dos processos de corrupção tomam agora, enfim, uma nova dimensão, uma nova direção, porque não se questionam já só, enfim, os eventuais crimes, matéria da investigação, mas agora até se discute a este nível
a forma como os juízes abordam os problemas e a forma como apresentam as alegações finais. Portanto, eu acho que o sistema de justiça precisa de encontrar o seu caminho, precisa de encontrar a sua tranquilidade para dar uma contribuição melhor ao desenvolvimento do nosso país. Esperemos que consiga fazer isso com o novo presidente do tribunal. Obrigado, Gustavo da Conceição. Agradecer também a presença do Wenda Inglês, do Adebayo Vuns, do Rui de Castro e do José Guerreiro. O nosso painel hoje completo aqui em mais uma edição do Jornal 7 Dias. As despedidas são da Direção de Informação da LAC, Emanuel Catelina na técnica e também o Ricardo Dias. Na moderação esteve José Silva. Bom dia, boa semana. Daqui a pouco a gente tem emissão especial para a cobertura da Cimeira União Africana, União Europeia. Também um destaque para esta segunda-feira da presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que vai discursar numa plenária solene na Assembleia Nacional. Bom dia e estamos juntos. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.